E aí galera, você conhece o cubismo, surrealismo, dadaísmo, não entende o que é isso? Seus problemas acabaram. Chega mais! Muito bem pessoal, hoje estou fazendo uma aulinha nova sobre vanguardas europeias a pedidos. Por quê? Porque uma garota chamada Márcia Damas entrou lá no meu canal e falou assim: professor, adorei sua aula, mas você fala muito rápido, eu tive que escutar o vídeo 2 vezes para poder entender. Então, a pedidos, eu estou fazendo um vídeo novo sobre vanguardas europeias e eu já estou me enrolando aqui, ó. E desta vez eu falarei pausadamente, espero que vocês entendam. E sabendo disso, ó, chega aqui, curte logo, compartilha em suas redes sociais, quero todo mundo inscrito aqui no canal, beleza? Vamos fazer a literatura bombar no Brasil, passar nos vestibulares, quero todo mundo aí, ó, passando nos vestibulares esse ano, beleza? Seguinte, pessoal, o que chamamos de vanguardas europeias correspondem aos movimentos inovadores, artisticamente falando, que surgiram no início do século XX na Europa. O nome vanguarda nasceu da expressão avant-guarda. A ideia de adiante, pessoal, ó, avante é ir adiante, não é? Então, ir à frente conota a perspectiva de evolução, a perspectiva de progredir. E esses movimentos, eles eram todos movimentos que pediam uma ruptura com as coisas do passado, com aquela ordem que a literatura, que a pintura seguia, aquela perspectiva erudita, acadêmica, cheia de regras e extremamente tradicional. Então, no início do século XX surgem movimentos de ruptura, movimentos que vão questionar esses valores, que vão dizer assim: eu não quero fazer desse jeito, eu quero fazer de outro jeito. E as pessoas vão até perguntar: mas isso é arte? Eles vão dizer: é arte, mas é arte sob um novo ponto de vista, sob um novo olhar, uma arte libertária, que questiona os valores da arte acadêmica, beleza? Essas vanguardas europeias são muito importantes porque elas vão assumir uma forte influência sobre o modernismo brasileiro. Aí você diz: por quê, professor? Porque no início do século XX a cafeicultura paulista vai fazer com que gire muito dinheiro ali em São Paulo. As famílias burguesas paulistanas vão mandar os seus filhos para estudar na Europa. Eles vão lá para a Europa, estudar em Paris, principalmente. Paris era o centro cultural do mundo. Lá eles veem essas transformações todas, voltam com a cabeça fervilhando de ideias e tentam implantar essas ideias no Brasil. Tá aí o problema. Sociedade brasileira também não estava preparada para tais mudanças e ocorre um conflito entre os jovens autores com identidade moderna, influenciados pelas vanguardas europeias, e os artistas clássicos brasileiros, acadêmicos, eruditos. Então esse conflito vai gerar o início da primeira fase do modernismo. Mas antes disso, vamos descobrir o que são as vanguardas europeias, beleza? Ó, as vanguardas europeias são 5 movimentos revolucionários, inovadores, que surgem na Europa, claro, são europeias, no início do século XX. A primeira delas é o expressionismo. O nome já diz tudo, pessoal. Expressionismo é um movimento que supervaloriza a expressão sentimental, o exagero de emoção. Nasceu em 1905, na Alemanha. Tem como principal representante um artista chamado Casimir. Na verdade, ele foi o autor do manifesto da arte expressionista. Porém, outros nomes se destacaram, como Munch, aquele do grito, aquele quadro famoso que expressa, mesmo sem som, um grande barulho de grito, certo? As qualidades do expressionismo são exagero de cores, deformação da imagem, exagero de emoções, que vai na literatura ser representado pelo uso de muitos adjetivos, de muitas figuras de linguagem. Aqui no Brasil você vai perceber fortes influências expressionistas na obra da Tarsila do Amaral, na obra da Anita Malfatti, ou seja, o expressionismo ele foi fundamental para a influência do modernismo no Brasil, ok? Não tivemos só essa vanguarda, foram 5 vanguardas europeias. Falei apenas da primeira. A segunda vanguarda de destaque é o futurismo. E o nome, pessoal, já deixa bem claro. Os artistas queriam negar o passado e buscar o futuro. Por quê, professor? Porque, pessoal, ó, a literatura ao longo dos anos, ela se preocupou em retratar principalmente aspectos ligados ao indivíduo e não aspectos ligados à sociedade. Aí o mundo muda, as coisas mudam, o tempo passa e a galera continuava a tratar das mesmas coisas, de sentimento, de paixão, solidão. O artista futurista diz: não, vamos incorporar à arte esses elementos novos, esses elementos modernos,
o ruído das grandes cidades, as máquinas, os motores. Aí você vai perceber, pessoal, que eles vão implantar aí, ó, as temáticas na literatura, na pintura, na escultura, ligadas à velocidade, o dinamismo da vida moderna. Você vai perceber as fábricas, os motores, as motocicletas, os automóveis presentes nessa literatura, nessa produção artística. O futurismo não está restrito à arte literária. O autor do Manifesto Futurista foi um cara chamado Filippo Marinetti, italiano, lançou esse manifesto no ano de 1909 e, como ele tinha uma certa ligação com o Partido Fascista, algumas questões fazem referência a perspectivas fascistas presentes no futurismo. Aí você diz, e tem, professor? Tem. Eles pregavam a guerra como uma forma de progresso, isso é uma visão fascista, certo? E eles pregavam também, pessoal, o nacionalismo fânico, que é aquele nacionalismo exagerado, desmedido. Isso vem do fascismo como influência futurista. No Brasil, professor, nós tivemos algum cara influenciado por esse futurismo? Sim. Tinha um carinha chamado Plínio Salgado, que foi um dos que participaram da Semana de Arte Moderna. Ele era líder de um partido político aqui no Brasil chamado AIB, que é Ação Integralista Brasileira, que esteve envolvido na Revolução de 30. Ele era um dos exemplares futuristas aqui no Brasil. Inclusive, ele chegou a trazer o Filippo Marinetti por 2 vezes ao Brasil para fazer palestras sobre futurismo, tá certo? Essa foi a segunda vanguarda. Vamos à terceira. A terceira é uma das mais consagradas, uma das mais respeitadas, onde que mais você vai encontrar em vestibulares, que é o cubismo. O cubismo nasceu em 1914, ou seja, em plena Primeira Guerra Mundial, e o maior representante é Pablo Picasso. Claro que teremos outros nomes, como Braque. Você percebe também fortes influências desse cubismo na obra de Anita Malfatti. Ela é autora modernista, mas tem influências expressionistas, tem influências modernistas, tá certo? Ó, a produção cubista, como o nome já diz, era uma tentativa de reproduzir uma sociedade fragmentada. Aí você diz, por quê, professor? A galera não estava em guerra? O fato de estar em guerra, pessoal, representa uma sociedade desunida. O autor quis dar um olhar crítico a essa sociedade. Então, o que foi que ele fez? Quebrou a imagem. Fragmentou. Fragmentou como? Com formas retas, formas geométricas. Por isso que tem cubo, por isso que tem quadrado, por isso que tem triângulo, fazendo uma obra nova, uma obra renovadora. Professor, mas o que é que tem de novo aí? O que tem de novo, pessoal, é reproduzir a sociedade de um modo diferente. As pessoas estavam acostumadas com a arte realista. A arte realista é reproduzir a sociedade do jeito que a sociedade era. E o cubista não, ele vai fragmentar, ele vai dividir, vai mostrar um mundo diferente. Se você quiser fazer um quadro comparativo, lembra daquele mundo bizarro, daqueles desenhos do Superman? O mundo bizarro é um mundo ao contrário, onde tudo era quadrado. É uma forte influência cubista nesse desenho, tá certo? Ó, cubismo, 1914, Pablo Picasso é o principal representante. Uma das obras mais representativas é aquele quadro Guernica. Guernica é uma referência à cidade de Guernica, que foi bombardeada, certo? A cidade natal do Pablo Picasso. Ele reproduziu isso numa tela muito famosa. Vamos até a quarta vanguarda europeia. A quarta vanguarda europeia é o dadaísmo. E o dadaísmo, pessoal, foi lançado em 1916 por Tristan Tzara. Tristan Tzara, pessoal, queria revolucionar a arte literária, queria revolucionar a arte como um todo. E aí então o que foi que ele fez? Ele disse assim, vamos criar uma forma de arte que nem o título dela faça referência à sua proposta. Por isso que o nome é dadaísmo. Dada não quer dizer nada. E ao não dizer nada quer dizer tudo, porque eu vou te dar liberdade para você pensar o que você quiser, certo? A liberdade de criação a qualquer custo, a ruptura com o passado, a revolução artística, a destruição de modelos acadêmicos é o principal propósito dessa arte, que é muito mais atitude do que propriamente estética. Os autores dadaístas, eles tinham até uma visão de desconstrução do objeto de arte. Lembra aquela obra famosa de Munch, certo? Que ele... Não, Eduardo Munch não, errei. Esqueça aí, certo? Duchamp, certo? Marcel Duchamp lançou uma obra chamada A Fonte, que era, na verdade, pessoal, tipo um mictório, um urinol, que ele pegou e transformou em obra de arte. Aí você diz, o que é isso, professor? Era um modelo de arte chamado ready-made, certo? Que ele defendia, que era pegar objetos do cotidiano que não tivesse nenhuma relação artística e dar a ele essa qualidade artística. Isso servia para quê, professor? Simplesmente para negar o modelo de arte que as pessoas estavam acostumadas a considerar arte. Liberdade de criação. É uma proposta bem interessante que o modernismo vai absorver aqui no Brasil. O Oswald de Andrade, aqui no Brasil, teve fortes influências desse dadaísmo.
A última das vanguardas europeias nasceu em 1924, o surrealismo, o Manifesto da Arte Surrealista. Foi escrito por André Breton. Os quadros mais representativos do surrealismo são aqueles quadros de Salvador Dalí. E a tentativa de representação do mundo surrealista é a tentativa de representação do mundo que está além do real. O André Breton foi um cara fortemente influenciado pela psicanálise. E aí, por ser influenciado pela psicanálise, ele disse, eu vou tentar reproduzir o mundo inconsciente. O que é o mundo inconsciente? É o mundo que a consciência não tem acesso. É o mundo que age por si só. É o mundo da loucura, o mundo do sonho. E ao tentar reproduzir isso, ele fez um manifesto que se intitulava Manifesto da Arte Surrealista, onde o objetivo era reproduzir uma sociedade suprarreal, ou seja, algo que não faz parte da nossa realidade. Portanto, a imaginação, certo? O automatismo psíquico são qualidades muito representativas desse estilo, tá bom? Aqui no Brasil, o livro Macunaíma, do Mário de Andrade, recebeu fortes influências surrealistas. Por isso que o Macunaíma, pessoal, é uma lenda, certo? É um personagem que nasceu índio, era preto, ficava branco, dos olhos azuis quando tomava banho de água encantada, quando tomou de volta o Meraquitã, virou a ursa maior, então é uma doideira. Por quê? Porque é a tentativa de reproduzir uma parte que não é consciente, que não é racional, ou seja, é do subconsciente, é do inconsciente, por isso que é surreal, beleza? O surrealismo tentava reproduzir o mundo da loucura, ambientes oníricos, oníricos quer dizer ligados a sonho, ok? Vale salientar que essas vanguardas europeias não serão restritas à literatura. Então, você vai encontrar tanto expressionista, dadaísta, futurista, cubista, surrealista, poesia, pintura, escultura, instalação poética, cinema ou escambau. Então as vanguardas elas tinham propostas de transformações artísticas e não eram vinculadas a um só tipo de arte, ok? Espero que vocês tenham gostado, detonem nos vestibulares, até mais, tchau, tchau!